Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. A nossa bancada hoje aqui está composta da minha esquerda, o Dr. Luiz Fernando Plasto, a minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema direita, a doutora Márcia Plasto. Lamentamos aqui a ausência, já há alguns programas, do nosso colega, doutor Demerval Mucílio Trajano, né, que já há umas 2 ou 3 oportunidades foi feito o convite e ele, por motivos alheios à sua vontade, não tem podido comparecer. Mas eu tenho certeza que na primeira oportunidade ele vai aqui comparecer para brilhantar aqui o nosso programa. Bem, pessoal, a nossa matéria inicial de hoje seria uma questão que ocorreu na semana passada, que foi a famosa entrevista do Lula na prisão, né, que estava sendo postulada há muito tempo e finalmente o Supremo tinha sido negado, se não me engano, pelo Fux, né, e agora aproveitaram aquele embalo lá da questão lá do amigo do filho, né? Não, do amigo do pai, né? Do pai. Aproveitar aquela confusão toda lá que acabou sendo uma pantomima, né? Aquela questão que o Toffoli mandou abrir aquele... Não, e o vazamento para a decisão foi muito correto, né? Que é o direito do jornalista claro, exercer eu sua também, profissão. perfeitamente, eu concordo plenamente. Então o Lula deu uma entrevista de bastante informações para a mídia, e aí eu gostaria de saber quem é que inicia, o que é que acharam dessa entrevista do Lula. Pode? Posso começar? Pode, sim. Particularmente, eu não assisti toda a entrevista, mas os trechos que eu assisti, eu achei assim que não poderia se esperar outra coisa do Lula, a não ser a grandeza da entrevista que ele deu, né? Ele sabe usar as palavras como ninguém, ele é dono de um carisma incontestável. Foi uma bela entrevista, 2 horas de entrevista, né? Respondeu a todos os jornalistas com educação, com civilidade, né? E uma entrevista que aqui no Brasil não sei se repercutiu muito, pelo menos nos órgãos, né? Nos veículos de comunicação mais tradicionais não se viu muita coisa, mas essa entrevista repercutiu positivamente no mundo inteiro, né? E abrangeu, assim, a mídia internacional estava voltada para a entrevista do Lula, né? Então, eu acho essa questão que a doutora, só uma pequena intervenção, a doutora Ângela falou que ele tem muito carisma, e realmente tem mesmo. Eu, uma vez conversando com uma pessoa muito ligada ao PT, e ela dizendo, olha, se tu conversar com o Lula durante 5 minutos, ele te convence de que pau é pedra e pedra é pau. Ele tem assim um poder de persuasão muito forte. Eu acho que aí está o grande medo desse novo governo que está, né? O Lula, mesmo condenado, se foi correto ou não foi a condenação, mesmo preso, ele oferece um risco muito grande para o governo atual. Jamais conseguiriam eleger o Bolsonaro se o Lula estivesse concorrendo. Jamais. Né? Porque o Lula falou durante 2 horas, e falou bonito, falou bem,
O Bolsonaro, não é que a gente queira comparar, mas a comparação é inevitável. Ele não se sustenta 6 minutos falando, e fala mal, e fala bobagem. Acho que, se não me falha a memória, ele falou na entrevista que ele gozou até, fez uma gozação com o Sérgio Moro, né, dizendo que o Sérgio Moro chamou cônjuge e recriminava ele quando ele falava menos. Exatamente. Foi isso? Foi. Aí. E aí, doutor Luiz Fernando? Bom, doutora Luiz e demais colegas, eu achei a entrevista, também não assisti ela na íntegra, mas as partes que eu assisti, eu achei que o presidente Lula continua muito lúcido, com muito vigor, inteirado de tudo que está acontecendo no país, um discurso lógico em todas as respostas que ele deu, com coerência, carismático, como sempre, um discurso de um estadista, de alguém que eu gostaria que estivesse na presidência, não esse presidente despreparado que ele está. Ele não perdeu o prumo, Lula, e continua com a capacidade de entendimento sobre todos os graves problemas sociais que o povo brasileiro vive. E ele aponta soluções, coisa que a gente não vê nesse governo atual. A parte que eu achei mais interessante da entrevista foi que ele disse que ele dorme com consciência tranquila, mas tenho certeza que o Sérgio Moro e o Dallagnol assim não fazem. Chamou o pessoal que está no poder agora de um bando de malucos, porque ele foi retrucado pelo Bolsonaro, dizendo que pode ser um bando de malucos, mas não é um bando de cachaceiros. Eu me alio aos cachaceiros nesse momento. Eu gostaria de ter um presidente como Lula, e não como Bolsonaro. E aí, doutora Márcia? Bem, doutora Luiz, assim, na verdade, quem pediu essa entrevista foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e o Florestan Fernandes Júnior, do Eu País. Né? É um jornal que não é um jornal brasileiro, o El País, na verdade, se não me engano, ele é um jornal espanhol. E esse jornal, ele teve um acesso inédito depois da entrevista do Lula. Né? Embora seja um jornal bastante reconhecido, com a entrevista do presidente Lula, ele foi acessado de uma maneira como nunca antes na história deste jornal isso havia acontecido, não é, doutora Luiz? E realmente, como a doutora Luiz tinha colocado antes, foi em função daquela censura, porque, na verdade, desde que o presidente Lula, né, se entregou lá em Curitiba, o Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo já haviam pedido essa entrevista, que tinha sido concedida pelo Lewandowski. E depois, se não me engano, foi o Fux que revogou essa determinação do Lewandowski. Agora, depois de toda essa polêmica que deu, né, com o STF, então, assim, até parece que foi uma represália do Dias Toffoli, né, em liberar a entrevista, que eu acho que foi, assim, maravilhosa não só para a esquerda, mas eu acho que para todos os brasileiros. O presidente Lula, embora esteja lá há mais de um ano em Curitiba, ele recebe muitas informações através dos seus advogados, né, das pessoas que o visitam. Eles levam pendrives com informações, né, de canais de esquerda, como, por exemplo, o canal 247. Então, ele fica inteirado de tudo que está acontecendo. Ele lê muito lá também. E como o doutor Fernando falou, né, ele fez essa provocação, né, em relação ao governo do Bolsonaro, dizendo que é um bando de malucos. Né, se nós pararmos para observar realmente, né, com todas as coisas que nós vamos debater depois dessas pinceladas sobre a entrevista do presidente Lula, que realmente é um bando de malucos que não, ele disse inclusive que são pessoas que não sabem o que estão fazendo lá, que não têm um projeto de governo e que o povo está sofrendo muito. E isso aconteceu porque o presidente Lula, diferentemente dos colegas, eu assisti a entrevista na íntegra. E ele disse o seguinte, que no momento que ele sair de Curitiba, ele quer sair caminhando, ir até o acampamento Marisa Letícia, que se mantém, né, desde o primeiro dia que ele chegou em Curitiba. Tem pessoas que vão em casa para lavar suas roupas e voltam para lá, que estão junto com o Lula em Curitiba desde o dia 7 de abril de 2018, e que ele quer atravessar, ir até lá e brindar com uma cachaçinha com os companheiros que estão lá aguardando por ele. Eu achei muito bonito, eu não acho, né, que isso, né, queira dizer que o presidente Lula é um cachaceiro, muito ao contrário, eu acho que a cachaça é um produto nacional que nós deveríamos, né, valorizar o nosso produto nacional, que é um produto que ele é exportado, né, a cachaça brasileira é um produto de exportação que é muito bem visto nos outros países. Mas como esse governo que aí está, a única coisa que sabe fazer é ofender e levar tudo para o lado pessoal,
eu entendo que ele perdeu a oportunidade de responder ao presidente Lula em relação às questões do Brasil que o presidente Lula se manifestou, em relação à reforma de previdência, em relação ao desemprego, em relação ao golpe continuado que começou desde 2013, quando a Rede Globo começou a instigar a população para ir para a rua e tirar a presidenta Dilma. Então, eu acho que o presidente Lula foi muito feliz em todas as suas colocações, e eu confesso que eu senti mais um gás para não perder a capacidade de luta e a resistência aqui nesse governo horroroso, um governo golpista, um governo que quer tirar todos os direitos da população. Eu acho que o ex-presidente, eu dou inteira razão quando ele diz que o Brasil está sendo governado por um bando de malucos, né? Porque o que se vê lá é o filho de Bolsonaro criticando o vice, é o Bolsonaro desautorizando os seus chefes, os seus ministros. Olha, parece que é uma confusão toda que só poderiam pessoas malucas fazerem o que estão fazendo. Eu não tiro a razão dele. Agora, o Bolsonaro, ao responder essa afirmação que ele fez na entrevista, disse que era, como a doutora Márcia referiu, que é preferível um país governado por malucos do que por ladrões. Eu diria o seguinte: eu não quero um governo comandado por ladrões nem por malucos. Eu quero um Brasil... Cachaceiro, ele Cachaceiro. disse. Quem o Bolsonaro, Bolsonaro. que era preferível serem Cachaceiro. malucos do que cachaceiros. Mas é bom, pior. cacha... Agora imagina assim, um país governado por maluco e ladrão. Porque o Bolsonaro não é santo. Essa família dele não é santa. Olha, cadê o Queiroz? Ninguém mais fala do fala. O Queiroz. próprio ministro Paulo Guedes disse que o Lula não roubou nada. Mas o ministro... Então esse o não é muito super-ministro maluco. Pilar do Então, governo. o Paulo o presidente Guedes não não é roubou nada. muito maluco. Então. Eu acho que essa questão aí do cachaceiro, ó, a doutora Lula falou na cachaçinha, que é um produto brasileiro, né? Eu acho que a cachaça o Lula só bebia na época do sindicato. Acho que depois que ele ascendeu no poder... No futebolzinho do domingo que ele jogava também, Eu fiquei provavelmente. sabendo que ele chegou a tomar vinho até de 5 mil reais a garrafa. Mas não Dizem é- que foi presente, Olha, né? doutora Tudo bem. Luísa, Mas eu conheço. Dizem que foi presente, Mas mas... eu conheço muita gente que toma vinho caro, mas é porque ganhou de presente e uma única vez, né? E um chefe de Estado é muito presenteado. Outra coisa, doutora Luísa, eu li um livro que foi escrito pelo Juca Kfouri e outros repórteres também, que o livro, na verdade, é uma entrevista com o presidente Lula, que é A Verdade Vencerá. E o presidente Lula colocou a seguinte situação, que ele tomou cerveja em 1974, que ele disse que realmente ele ficou completamente embriagado, que a dona Marisa morreu de vergonha, que foi uma situação realmente constrangedora, porque eles tinham visitas em casa e ele chegou de porre, porque era a final da Copa do Mundo de 74, isso que inclusive o Brasil perdeu. Diz que de lá, a partir de então, ele nunca mais tomou um porre, mas que a fama dele de bêbado permaneceu. Mesmo assim, né, com toda a fama, com tudo isso que sempre tentaram colocar o Lula, né, como analfabeto, né, como cachaceiro, coisa do gênero, foi o melhor presidente que o Brasil já viu. E outra coisa, a mídia, em momento algum, deu destaque para isso. Né? Internacionalmente, foi destaque em todos os jornais. Todos os jornais. Não é que... assim, e principalmente, o que eles pensaram? Essa frase, né, que o Lula teria dito, então, que efetivamente disse, eu assisti, que o Brasil está sendo governado por um bando de malucos. E, obviamente, com a concordância da grande maioria das pessoas. Não, Inclusive a nossa. uma outra questão que ele fala na entrevista, ele diz que é inocente, né, e não poderia deixar de ser. Assim, não teria como ele alegar que é culpado, até porque ele não poderia, né, na minha ótica, né, na minha opinião, ele não poderia perder o espólio político dele, né? Porque se ele chega lá e se reconhece culpado, a militância, o espólio que ele ainda tem, que é muito grande, eu reconheço isso, iria para o espaço, né? Então, jamais... E uma outra questão, a gente que milita no direito penal sabe que dificilmente algum réu confessa o crime, né? É muito raro. Mas de qualquer maneira, e ele procura atacar na entrevista o Ministério Público, o Judiciário, como se todo mundo estivesse contra ele. É uma coisa assim incrível que possa ter acontecido, né? Se ele efetivamente fosse inocente, ele já foi julgado em 3 instâncias,
se ele fosse efetivamente inocente, ele já teria sido solto. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem mais da metade dos ministros nomeados pelo governo dele da Dilma. Mas não devem favores, não é, doutora Luísa? Bom, mas não deve favores, mas também não deve desfavor, quer dizer. Então, ou seja, para ir contra ele... Julgar, doutora Nós Luísa. estamos discutindo a entrevista. Porque não na o verdade, processo do Lula de novo, porque daí nós vamos começar a dizer que esse processo foi atípico, exatamente, demais. Que houve que foram e que tendenciosos, está todo mundo já que não tem acostumado prova. a ouvir isso de nós, né? Não, mas de qualquer maneira, eu diria que esses ministros que ele nomeou não devem favor, né? Mas também... Será? Se ele fosse inocente, não iam passar por cima da inocência e deixar ele preso. Mas isso de qualquer maneira, o Supremo está protelando essa decisão do habeas corpus faz muito tempo. E pelo que eu pude perceber, esse protelamento era uma forma de tirar o compromisso dele. Estava esperando que o STJ julgasse primeiro para depois julgar o habeas corpus. Acho que agora vão julgar em seguida. Pois é, doutor Luiz, tem muitos juristas, dentre eles o Flávio Dino, né, que também foi juiz federal, que passou no mesmo concurso do Moro, em primeiro lugar, com a diferença essa que ele passou em primeiro lugar, agora ele é governador. É porque ele não fala cônjuge. Ele não fala cônjuge, exatamente, nem menos, né? Então, assim, o Flávio Dino entende que o presidente Lula já poderia, né, progredir de regime. Não, porque E alguns outros juristas também. Também tem que cumprir um sexto da pena, e aí um sexto vai lá para outubro, quase no final do ano. Pois é. Eu confesso que eu não prestei muita atenção, porque eram muitas informações. Mas uma outra questão essa propaganda do Banco do Brasil que chegou a ser iniciada, né, a campanha, né? Sim. E por censura do Bolsonaro foi tirada do ar, né? E aí, o que os colegas acharam aí dessa atitude dele, do Bolsonaro? Eu achei uma atitude preconceituosa, racista, homofóbica, misógina. Diz que assim que ele assistiu essa propaganda, ele ligou imediatamente para o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e pediu que fosse retirado imediatamente do ar a propaganda, que fosse demitido o diretor de marketing, Delano Valentim, porque ele não aceitava aquele tipo de propaganda onde apareciam a diversidade sexual, a diversidade de posicionamentos em relação à sociedade, a parte racial, porque a protagonista era uma moça negra. Então ele mais uma vez demonstrou a sua total incapacidade para o cargo que ele ocupa. E foi tudo isso que eu citei: preconceituoso, racista, homofóbico e misógino. Nessa mesma semana, ainda aproveitando esse gancho, ele ofereceu as brasileiras para os turistas que viessem de fora. Ele autorizou essa semana, vai mandar um projeto que autoriza os ruralistas a atirarem em quem invadir suas propriedades. Então, cada atitude que ele toma, para mim, demonstra ainda mais que ele não tem capacidade para ocupar esse cargo que ele ocupa. Os brasileiros que votaram nele foram totalmente enganados. Então, acho que é um despreparo total, doutor Luiz. Eu acho que não tem a mínima condição de estar no local que ele está. Não só talvez por essa atitude única, né? É um conjunto da obra. Mas essa do Banco do Brasil foi uma coisa muito horrível. É horrível o que esse homem fez. Tirar um comercial do ar, né? Mandar tirar já é uma questão de censura, né? Senão não precisa nem se entrar no mérito, né? É uma censura, mandou tirar. Não é mais permitido veicular em nenhuma mídia aquele comercial. Tirar um comercial do ar porque existe uma atriz negra nesse comercial, uma mulher trans, homossexuais, como se eles não fossem gente. Os negros desse país trabalham, pagam impostos. Os LGBT neste país também trabalham muito, pagam impostos, contribuem, todas essas pessoas contribuem para a sociedade, inclusive esses atores, né? E aí esse homem tira do ar porque tem essa diversidade, porque ele é da família, ele tem que proteger a família. Que família? Gays e negros têm família, nasceram de mães. Acho que até o Bolsonaro tem uma mãe, né? Coitada, mas deve ter. E deve ter muita vergonha do filho. Mas, então, assim, essas pessoas já sofrem um preconceito natural da sociedade, né? Natural que eu digo as pessoas comentarem, né? O preconceito não é uma coisa natural, é uma coisa
asquerosa. Né? E o preconceito, ele está, às vezes, em um simples olhar. Então, as pessoas têm que enfrentar isso todos os dias, às vezes por diversas vezes, num dia, né? São vítimas do preconceito. E aí o presidente da República, que tem obrigação de proteger todo cidadão brasileiro, faz uma coisa dessas. E como se não bastasse, como disse o doutor Fernando, oferece às mulheres brasileiras: quem quiser vir para o Brasil fazer sexo com uma mulher, esteja à vontade. Palavras dele. O que o presidente da República tem com a vida sexual das pessoas? Nem ele, nem ninguém tem. Mas ele tem um medo de homossexuais, ele tem um medo daquilo que não é hétero, né? De quem não é hétero, de quem não é o que ele julga normal. Ele tem uma fixação, porque cada vez que ele se depara com um homossexual, com LGBT, com um assunto relacionado a essa comunidade, ele tem um surto homofóbico. E agora tá pior, porque ele dizer isso para o mundo, o nosso presidente, mas onde é que ele pensa que está? Quem que esse homem pensa que é? É o presidente da República, mas é um ser medíocre, ruim. Ele é uma pessoa ruim, ele é mau. Eu não sei o que ele está fazendo nesse cargo. Eu não sei o que aconteceu com esse país que elegeu um homem dessa natureza. Não sei. O antipetismo. Não sei se é o antipetismo. Eu acho que assim é um lado meio obscuro que as pessoas têm. Na verdade, o que existe no Brasil? O preconceito velado. Aquele que não é dito. Aquele que diz assim: ah, não, mas eu tenho um amigo gay. Ah, não, mas eu tenho amigos negros. Mas, no fundo, não casaria com um negro. Se o filho fosse gay, botaria a porta fora. Né? Então, é isso que acontece. As pessoas se sentiram autorizadas e compreendidas por esse homem para agir da mesma forma. Então, eu acredito que seja isso. Agora, tirar de veículos, né, do ar uma propaganda do Banco do Brasil. Depois ele meio que quis se retratar e dizer que o Banco do Brasil não precisa de propaganda. O Banco do Brasil já é um banco. Já é um banco mais ou menos, né? Então, é uma coisa muito triste, é horrível da gente ouvir isso do nosso presidente. E eu fico imaginando lá fora, como não repercutiu. A mulher brasileira já tem uma reputação meio estranha fora do país. Aqui é tratada como objeto, sim, pelo próprio brasileiro, pelos próprios maridos, companheiros, namorados. O turismo sexual é uma coisa que existe no nosso país e que investem em campanhas fortes para que isso seja combatido, para que as pessoas não achem que aqui é a terra do oba-oba e que tudo pode, né, com as mulheres, e que não é que venham para cá para fazer sexo, né? Então, e aí o presidente parece que bota tudo a perder, né? É lamentável. E aí, doutora Márcia? Eu confesso, colega, assim, que eu estou tão cansada desse governo, dessa pessoa tão desprezível que ele é. E assim, parece que ele faz questão disso, parece assim, que é a marca dessa pessoa, é ser essa pessoa horrorosa que ele é. E daí o doutor Aloysio diz que isso foi o antipetismo. Pode ser, doutor Aloysio, mas eu acho que antes do antipetismo eu diria que foi o ódio. Se não fosse, doutora Márcia, se não fosse o antipetismo, o Bolsonaro não tinha sido eleito. Pois é, doutor Aloysio. Tanto é que nas pesquisas ele perdia para o Ciro, perdia para... E por que o Ciro não ganhou? Mas aí eu me questiono, por que foi um candidato do PT que foi para segundo turno? Então eu acho que é mais em nome do ódio, do preconceito, né, de toda uma corrente conservadora. De arminha, né? De arminha. Exatamente. Tanto é que na campanha o Ciro dizia: votem em mim para que eu possa ir para o segundo turno, porque eu sou um dos únicos que consegue derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Mas infelizmente ele não foi atendido. Pois é. Né? Mas, doutora Luísa, assim, ó, aí veja bem, nessa situação dessa propaganda, o que ele mesmo disse? Né, que ele vai definir diretrizes para as propagandas, porque até isso ele vai se manifestar. Agora ele que vai definir as diretrizes, né? O porta-voz da presidência, o general Rego Barros, disse que a medida serve para unificar o discurso apenas, mas que isso não é uma censura, né?
Então, assim, ó, o comercial ele era estrelado, como a doutora Ângela e o doutor Fernando disseram, por atores negros e brancos, demonstrando a diversidade racial e sexual do país. O diretor de marketing foi demitido, né, em função disso, o Delano Valentim. E daí o que o Bolsonaro disse? Quem que nomeia o presidente do Banco do Brasil? Sou eu, né? Não preciso falar mais nada. Então, assim, o que ele disse? A linha mudou. A massa quer respeito à família. Não é perseguir minoria. Tudo bem. Aí ele fala em respeito à família e ele oferece as mulheres para prostituição. Ele é engajado numa igreja evangélica, né, que tem assim conceitos bastante conservadores em relação à família, né, porque a gente entende que família ela pode ser composta por 2 homens ou 2 mulheres, né, assim, até a gente já viu família com 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher, né, mas assim, o que ele diz? Que ter um vizinho gay desvaloriza o teu imóvel, né, quando tu for tentar vender, o teu imóvel vai estar desvalorizado, né. Que filho gay, ele preferia que morresse, um filho gay. Que o filho dele não casa com uma negra porque é muito bem educado, os filhos foram muito bem educados, né? E daí ele diz que defende a família. E daqui a pouco ele está fazendo assim, uma propaganda em relação ao turismo sexual, que a doutora Ângela colocou muito bem, com tantas campanhas que já foram feitas, para que as pessoas venham para o Brasil em função do turismo do Brasil, mas não em função das mulheres, para não prostituir as nossas, né, as mulheres do Brasil, né? E daí assim, ó, pelo pensamento das igrejas evangélicas, ele não estaria defendendo a família porque ele está no seu 3º casamento. O filho dele, que são todos muito bem educados, né, ameaçou uma ex-namorada, agrediu, né, de forma verbal, chamou assim, de palavras de baixíssimo calão e ameaçou, inclusive, de agressão física para essa moça, né? E chamou a filha de fraquejada. O que nós podemos esperar desse indivíduo? Ele é uma vergonha alheia. Cada vez que ele vai para o exterior, a gente morre de vergonha dele. Como a doutora Ângela disse, assim, enquanto o presidente Lula falou 2 horas e não foram perguntas ajustadas, porque ele estava ali, né, aguardando, esperando a pergunta que viesse, o Bolsonaro não sustenta 2 parágrafos que tenham relação um com o outro. Ele não consegue fazer, assim, elaborar, por exemplo, um texto, né, que tenha algum tipo de coerência que possa, né, nos trazer alguma coisa boa. Essa pessoa, definitivamente, ele é fruto do ódio que foi instaurado desde 2013, porque é impossível que as pessoas tivessem tanto ódio, né, de um partido ou de uma pessoa que tirou milhões da linha da miséria, né, que colocou comida no prato das pessoas, e daqui a pouco a única coisa que as pessoas querem hoje é se armar e matar, né? Assim, o caso do negro, né, que levou 80 tiros no Rio de Janeiro. De fuzil. Então é por isso mesmo, não tem problema. Isso Mas acontece, eu acho que ali não é porque era negro. Porque de noite não dava para saber se ele era negro ou não. Porque era negro, era um de equívoco dia. mesmo, Era dia, doutora Luísa. Era dia, era negro, estava numa Não, o comunidade. carro tinha vindo fumê, não dava Um para enxergar direito. Um carro simples, não é? E assim, aí o que o Bolsonaro diz? Que ele vai condecorar os advogados que estão defendendo esses militares. Por favor, o que o Moro diz? Isso pode acontecer. Foi um incidente, isso pode acontecer. Pode acontecer. Então nós estamos vivendo a barbárie no Brasil. É uma vergonha que isso esteja acontecendo conosco. A vida humana, conosco. o ser humano está sendo banalizado. A doutora Márcia falou que ele... Desculpe, doutor. Não, pode falar. Que ele defende a família. Defende a família Bolsonaro. É. Ele defende a família dele, o clã dele todo defendido. Pode fazer qualquer besteira, falar coisas que ninguém falaria de um vice-presidente. E o filho dele, o vereador, não é nem o senador, o vereador tem a conta pessoal dele no Twitter. Ele está fazendo uma bagunça, implicando com o Mourão, né? Sempre. E hoje também ele falou que ele é armamentista, então... Esse também não trabalha. Quem ele coloca no ministério ou nas estatais tem que concordar com esse pensamento armamentista dele. Senão está fora. Esse filho dele também é um engodo político, porque ele é vereador, ele tinha que estar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E ele vive lá em Brasília. E ele cuida da conta pessoal do pai. Parece que ele andou bloqueando agora essa semana, não foi? Ele andou bloqueando o próprio dono da conta. Era o Carluxo que, né, assim, deu uma dura no pai dele, assim. Mas o pai dele não gosta eu não sei, assim, o Bolsonaro se preocupa tanto com a vida alheia, né, com a homossexualidade, em manifestar os seus preconceitos. Por que ele não vai governar? Essa coisa de se preocupar com a sexualidade alheia, Freud já dizia,
Todo mundo que se preocupa muito com a sexualidade do outro é porque tem um problema bem grave na sua sexualidade, Que não é bem resolvida. que não é bem Em resolvido. relação a essa questão, eu também não concordo com essa intervenção que ele fez, né? Agora, por que esse problema ocorreu? Porque o Banco do Brasil é público. Se fosse banco privado, não teria esse problema. Por isso que eu defendo a privatização Não, de praticamente doutora tudo, Luísio. porque seria um problema a menos para te Mas resolver. isso Não, não doutora. ocorreu porque o Banco do Brasil é público. Ocorreu porque nós temos um presidente preconceituoso, maldoso, autoritário e um ser humano de péssima categoria. Foi por isso que isso ocorreu. Ele já tinha, na semana anterior, ele também já tinha praticado uma intervenção na Petrobras em relação, se não me engano, ao preço. Ao preço do diesel. diesel. Ai, Por quê? Ou seja, o governo, em vez de se preocupar com administrar o país, aí tem que se preocupar com os problemas das estatais. Mas ele não Mas sabe é administrar, ele. doutora Onde Luísa. ele- Cada vez que ele abre a Bom, boca mas para se ele não falar de sabe uma administrar, estatal, então ele também não sabe intervir. ele dá Então, ou seja, prejuízo. E ele não sabe, então ele porque tem que ele dá ele prejuízo. vai e volta. Ontem ele interviu pedindo para baixar os juros do Banco do Brasil. Ele dá intervindo prejuízo. onde ele não tem nada a ver. Despencou a bolsa. Cada vez que as ele fala, ações. uma estatal Por perde que, seu que ele valor. falou no diesel com a Petrobras para não aumentar? Para fazer média com os caminhoneiros, porque ele não consegue ir lá e articular, sentar e resolver o problema, se é que tem solução. Ele não consegue. Então ele faz média, ele pensa que ainda está em campanha, agora só com um diferencial. Ele manda, né, em tudo que é público nesse país, inclusive num comercial de televisão. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu tenho conversado com várias pessoas que votaram nele, né? Uns constrangidos dizem, olha, é pouco tempo, vamos esperar um pouco. Outros já se mostram decepcionados. Essa semana eu estava falando com o Buzim, que é o dono da transportadora, que tem 300, 400 caminhão, e ele me contou uma coisa que eu fiquei pasmo. Ele me disse, falando sobre a questão do frete, assim, o transportador está sufocado e uma greve dos caminhoneiros não está descartada. E é bem plausível essa possibilidade. Aí eu conversando com ele, explicando, mas Ricardo, o problema do custo do transporte está tão alto assim. Aí eu perguntei, quanto é que está um pedágio de um caminhão daqui a São Paulo? Ele me disse que custa mais de R$1.000 o pedágio de um caminhão para fazer o trajeto Porto Alegre-São Paulo. Eu fiquei apavorado. Sim, mas foi o que a gente falou semana passada aqui na bancada, né? Estão privatizando tudo, as estradas também, né? Estão abrindo concessões para se ter uma estrada com condições de escoar a mercadoria, né? A nossa produção, precisa se pagar pedágio. Para gente que viaja, né, que faz turismo, paga pedágio e é ruim. Não, mas eu acho que ruim, até porque é pedágio, caro. eu acho que até Agora pedágio, imagina para quem mas trabalha. não enriqueceu o dono do pedágio. Para quem Aí trabalha. é diferente. Pagar um pedágio que vai cobrir o custo e que sobra alguma coisa para o empreendedor, Pois, tudo bem. mas esse é o Agora, problema da agora privatização, doutora Luísa. enriquecer o dono do pedágio aí é diferente. E eu acho que até o parâmetro de cobrar o pedágio do caminhão, tu tinha que cobrar pelo que o caminhão carrega, quantos quilos tem, não pelos eixos. Não pelo eixo, né? Pelo rodado do caminhão. É verdade. Então, Bom, mas eu nesse aspecto, por isso que eu digo, se não fosse esse problema, a privatização vai permitir que o governo se preocupe com coisas que realmente interessam e que competem a ele. E Né? Não precisa estar se envolvendo no problema da Petrobras, não precisa estar se envolvendo no problema do Banco do Brasil. Né? Ele vai Porque se preocupar com a Petrobras não é um saúde, segurança e problema, educação. doutora Mas Luísa. é- A Petrobras é uma solução, não é um problema. e pra Uma gente, solução em que sentido, mas dona qual- Márcia? A Petrobras é a empresa mais valorizada que nós tínhamos, tá? Tínhamos? Agora, sim, porque estão vendendo sim, tudo. já tem vendendo quase as refinarias, um pouquinho quantas mais de refinarias? 50%. Exatamente. Quanto mais vender refinarias, mais vai ficar cara a nossa gasolina. Porque as refinarias estavam sendo... Ou pode ficar mais barato, doutor. Não E os pode, pedágios? doutora Luísa, Como não é pode. que abrir concessão... Vamos falar da refinaria, vamos falar da refinaria, deixa o pedágio para lá. Não, é só um exemplo. Tudo que o Estado abre mão para privatização, fica ruim para a gente. A doutora Márcia falou na refinaria que vai ser mais
se privatizar a Petrobras, eu não diria que o governo precisa se desfazer integralmente dela, que dê o controle acionário para o particular. Ele pode ficar como acionista, eu conheço aqui a refinaria Alberto Pasqualini aqui de Canoas. Que é uma das Que vai oito fechar. ser- É uma das vai- que parece vai exatamente ser isso. vendida. Bom, o que acontece? Eu conheço pessoa ali que se aposentou como Marajá, na refinaria Alberto Pasqualini, e depois de aposentado com salário de Marajá, continuou prestando serviços como autônomo para a própria empresa. Na atividade privada isso não ocorreria. Ele não se aposentaria como Marajá e dificilmente continuaria a prestar serviço Eu acho assim, depois de aposentado. o problema da privatização é que esse dinheiro ele não retorna para nós. Ele não retorna. A Ele previsão não é de vem 15 através de bilhões. escolas, de melhorar as estradas, de dar mais incentivo para o homem do campo. Ele não vem através de hospitais, de presídios. Ele não vem. Ele não O vem. dinheiro simplesmente some, não se Ele sabe para onde some. foi. Essa E o patrimônio também. Essa questão de dizer que o petróleo é nosso é enganosa. O O petróleo é Não, nosso. agora já não é mais O nosso, petróleo é mais. nosso, mas O petróleo está no nosso território, mas não é nosso. Bom, agora eles Muito querem. bem, doutor Fernando. Ele Essa não é está nosso? perfeita. É. Porque está sendo Bom, vendido. se ele não é nosso, mas as completamente. dívidas continuam nossas também, então. Não, Então, doutora é que Luiz, nem o petróleo e... doutora Luiz, era um momento de construir mais refinarias. Na verdade, era um momento... Aí o que acontece? As refinarias estão sendo vendidas assim por preços irrisórios, como a doutora Ângela tinha colocado também, de uma das privatizações da Vale do Rio Doce. Né? Assim, ó, tudo é vendido, sim, a preço de banana. Né? As refinarias, nesse momento, doutora Luiz, assim, que Doutor, mas teve descoberto o pré-sal. Dizer que estão sendo vendidos a preço de banana é botar É o que- carro na frente é dos que- bois. Não é. A previsão é 15 Toda- bilhões por 8 refinarias. Exatamente. Toda- Pensa, doutora Luiz. Toda a privatização que Essa cena ocorreu que nesse país foi por valor inferior ao que valia o patrimônio. Exatamente. Assim, valor ínfimo. Essas 8 feia, refinarias já têm a alienação é feita em leilão. ela tem a capacidade Quem dá mais, de leva. produzir 1,1 milhão de barris por dia, essas 8 refinarias, que corresponde a 50% do que o Brasil precisa de petróleo Mas ele diariamente. prefere que a gente compre do exterior. Errado. Até porque já foi vendido 90% da TAG, que é a transportadora associada de gás, para uma empresa francesa, a Eng, e uma canadense, a CDPQ. 50% dos direitos de exploração e produção do campo de tartaruga verde foi para a Malásia, para Petronas. Seriam 34 campos de produção terrestre para PetroRecôncavo, que é uma empresa privada. Pretende vender a BR Distribuidora, reduzir 40%. Com essa venda, a BR Distribuidora reduz 40% Mas, do doutor Fernando, valor da só me Petrobras. diz uma coisa. O que tem o governo federal a ver com a BR, distribuir o petróleo? Isso é coisa para o particular. Mas tem a ver tudo com o preço ver. da gasolina, Preço. doutora Tem a ver Luiz. com isso. O preço da gasolina. Ele diz que é para se reduzir um o particular- monopólio da Petrobras. Se um particular explorar a Petrobras, eu digo que a gasolina vai ser mais barata do que é. A Porque jeito ela não nenhum, tem as doutora propinas Luiz. que envolvem lá os contratos, etc. Uma outra questão, por exemplo, eu só vou dar um exemplo prático. Tá? Vamos vender só uma refinaria, Alberto Pasqualini. O governo já não vai ter que se preocupar com a administração daquela refinaria. Porque ela vai ter o Mas particular olha a e o preocupação de uma governo. empresa que dá lucro. Exatamente. Bom, preocupação ele se a tem empresa dá preocupação lucro com para o país. roubo, tem preocupação em nomear Tudo tem diretores. Tudo tem seguro. Bom, aí o que acontece? Ele ele vai continuar recebendo o imposto da produção. Quer dizer, o governo tem a caneta e o diário oficial na Mas mão, ele vai poder cobrar o. Doutora Luiz, só por analogia, hoje estão tentando impor uma guerra civil na Venezuela. Movido pelo quê? Pela ganância dos Estados Unidos, que é apoiado por quem? Pelo Brasil. É governado por quem? Por um capacho lambibotas despreparado, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Bom, é uma opinião, né? Que quer ajudar Mas o Trump a mas pegar o petróleo da Por Venezuela. quê? Porque estão preocupados com o povo venezuelano? Não, porque querem o petróleo da Venezuela. Não, o Guaidó não vai deixar isso aí. O Guaidó. Não teve um terremoto em Moçambique, se não me Teve o engano? segundo Não, agora. não. Vamos privatizar. Privatização. Aqui, ó, privatização é o caminho para o desenvolvimento do país. Doutora Nossa. Luiz, a Não há privatização país- é o caminho para a gente ter mais não há famílias país- completamente Não há milionárias. país que possa se desenvolver querendo Privatização é o caminho da não, distribuição de renda estatizar. ao contrário. Vai aumentar a desigualdade Tem social. que, Exatamente. vai se desenvolver entregando tudo. Não, Entregando? vai cobrar os impostos.
E depois tem o seguinte, o governo... Por exemplo, outra questão num banco público. Mas a Caixa, o Banco do Brasil financia a lavoura, etc. Tal. Bom, privatiza e obriga o banco particular a financiar um percentual X do seu movimento, financiar o agricultor. Aí o Quer dizer, banco daí... ele pode obrigar... Aí a taxação é livre. Não, ele não pode... Não, o governo pode Mas aí regulamentar não isso pede aí. pro Itaú Não, botar uma agência em cada município desse país, como o Banco do Brasil coloca e a Caixa Econômica Federal coloca. Eles não colocam só onde tem cidade que tenha grande produção que possa captar os grandes empresários que podem investir naquele banco. Com a caneta e o diário oficial na mão, o governo pode tudo. Pode exigir que o Doutora banco, Luísio, para manter a autorização de funcionamento... Vamos fazer uma outra Esse analogia, governo então. atual pode tudo. O governo anterior pensava Agora, no social. Uma coisa que Pensar no social e também uma coisa que eu sempre mexer no cofre também, né? Tem esse detalhe. O senhor acha que esse governo é muito santo? Até agora não deu para ver, eu acredito. Mas agora tem censura, o senhor nunca vai ver nada. Nunca vai ver. Não, E tem o eu super-ministro sempre poderoso digo, que protege tudo que a família Bolsonaro faz. quando o empresário, Não vê nada, tá com os olhos tapados. quando o empresário anda de mão dada com o governo, é no nosso lombo que vai arder. pessoal, Mas vamos- doutor, isso é alguma coisa que eu queria Vamos colocar. lá, O nós senhor temos que disse passar a assim, ó, responder as o perguntas. senhor disse que assim, o governo, né, com o diário oficial na mão e uma caneta, né, expulsaram daqui os médicos cubanos. E daí com uma caneta na mão, com o diário oficial, né, o programa dos mais médicos para os médicos aqui do Brasil. Aconteceu? Bom, não, de- tá na lei, é para ter. Foram Não, lá, mas viram, não tem, foram e não pronto. tem. De qualquer Por que maneira- o voltaram. Itaú e o Bradesco também vão? Sim, por isso que eu digo, com o diário oficial e a caneta, ele, através da caneta do diário oficial, ele mandou os cubanos embora, assim como pode trazer de volta. O Ou seja, Bolsonaro Não, o não, diário não, oficial e a não, caneta... não, esse governo não, o diário oficial e a caneta pode tudo. Né? Pode, doutor Luiz, eles vão fazer uma lei, só que daí não vai aparecer ninguém que queira e ponto final. Não, vamos passar a responder as perguntas dos nossos telespectadores, né, porque eu estou muito aqui hoje... A privatização O senhor é um está assunto muito que- falante. Não, eu tô sendo muito massacrado aqui. Ó. Eu vou pedir clemência. Bem, agora nós vamos passar a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Qual é a primeira pergunta, doutor Ângela? Telespectador não identificado informa que ajuizou uma ação trabalhista, teve ganho de causa, entretanto, a empresa desapareceu. Ele pergunta o que pode fazer para receber seu crédito. Doutor Fernando? Pode ser. Essa é uma questão que atualmente a gente tem encontrado várias questões assim, a gente entrar com a ação, eu atuo na área trabalhista, então a gente entra com a ação, ganha-se a ação, vai se fazer a execução e a empresa simplesmente não existe mais, desapareceu, não se encontra os sócios, então o novo CPC permitiu, por analogia, usar na Justiça do Trabalho, a figura da desconstituição da personalidade jurídica, ou seja, vir a cobrar dos sócios, se forem encontrados, né? Daí precisa do contrato social, saber quem é que respondeu por aquela empresa até então, e procurar os bens dessas pessoas para que possa ser satisfeito o crédito trabalhista do reclamante após o trânsito em julgado da sentença. Para acrescentar ainda, eu diria que o difícil nessas questões é tu explicar para o teu cliente. Olha, ganhamos a ação, mas não temos como receber. Então, essa figura aí permite que a gente tenha uma chance a mais de vir a cobrar o crédito que o nosso cliente tem. Eu acrescentaria, dizendo que hoje o Judiciário Trabalhista ele está muito bem equipado, e eu diria até mais bem equipado do que a Justiça Comum. Eles têm lá uns mecanismos que monitoram, inclusive, as contas bancárias das pessoas devedoras de débito trabalhista. Então, eles têm até tipo um robô que funciona 24 horas por dia para identificar, porque às vezes a pessoa pode colocar um dinheiro na conta e em seguida sacar. E eles monitoram isso. Então, eu diria que hoje está muito difícil o empregado não receber. Claro que existe casos que às vezes é humanamente impossível. Por exemplo, o empregador quebrou e ficou pobre, de fato. Né? Não aquele empregador que desviou o patrimônio. Se ele desviou o patrimônio, é possível, através dos mecanismos que existem hoje, buscar esse crédito. Agora, se o empregador realmente faliu e ficou pobre, não tem como. Vai tirar da onde? Sim. Então, acho que o único problema, um risco que existe agora, é que foi
reconhecido agora na Justiça do Trabalho, na nova legislação, o reconhecimento da prescrição intercorrente, né? Se o processo ficar paralisado mais de 5 anos, ele é declarado definitivamente prescrito. E antes não existia isso. Então, essa é a única preocupação. Mas enquanto o processo estiver tramitando, não ocorre a prescrição intercorrente. Uma forma também de receber parcela desse crédito que o reclamante teria direito é quando existe algum depósito de fundo de garantia. Se pede a liberação para o juiz. Sim, claro. Alvará. Mas que às vezes é dado na sentença, mas o juiz ainda não manda fazer a expedição desse alvará. Então, uma parte do prejuízo é amenizado, às vezes, quando existe o depósito. Uma outra questão que o doutor Luiz Fernando falou, que pode cobrar da pessoa dos sócios. Tem também aquilo, já falamos aqui num programa anterior, Sim. a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, pode cobrar, inclusive, de empresas da qual aquele sócio tenha com outras pessoas. Ele tem a empresa A, mas a empresa A quebrou, mas ele constituiu a empresa B lá com outra pessoa. Pode ser cobrado Sim. daquela empresa, E inclusive. o percentual daí que pode ser cobrado? Qualquer valor, o valor integral da dívida. Mesmo que ele tivesse 10%. Exatamente isso. O valor da Ok, vamos para a segunda. O senhor Adilson Correia pergunta se é possível despejar rapidamente um inquilino de imóvel comercial cujo contrato vigora por tempo indeterminado. Em princípio né? Só que vai depender de um deferimento do juiz. A legislação permite, nessas hipóteses, em que o locatário seja despejado de forma célere. Por que isso? Porque na locação comercial, no momento que o contrato passa a vigir por tempo indeterminado, ou seja, não dá para pedir a desocupação enquanto vige o contrato. Por tempo indeterminado, o locador ele notifica o locatário da intenção de fazer a rescisão do contrato e, passados 30 dias, ele não desocupando esse imóvel, ele pode entrar com ação de despejo com pedido liminar de despejo. E, para que seja deferida a liminar, a legislação prevê isso, ele tem que fazer uma garantia do juízo na ordem de 3 valores de aluguel. Então, por exemplo, se o aluguel é 5 mil, ele deposita 15 mil reais como uma caução para a garantia de eventual dano futuro, caso aquele despejo liminar venha a ser, posteriormente, numa sentença do tribunal ou do próprio juiz, ser desconstituído. Então, é possível nessas hipóteses. Notificando o locatário, só que tem que ser feito a juizada a ação imediatamente. Não adianta notificar o locatário agora e ingressar com a ação daqui a 6 meses. Tem que haver a notificação, passados 30 dias, ajuizar imediatamente a ação de despejo. E em que casos, por exemplo, doutora Luiz, que seria possível se fazer esse depósito dos 3 meses, né, de locatício? E em que caso, por exemplo, ele vai ter que fazer isso sempre que ele pediu despejo? Se ele quiser desocupação liminar. Não, se ele não quiser desocupação liminar, ele não precisa. Essa caução, esse depósito de 3 meses, é para possibilitar a medida liminar. Se for revogada. se for cassada. Tá, perfeito. Vamos ver aqui. O senhor Edgar Padilha pergunta se um particular pode emprestar dinheiro a juros. Se possível, qual o percentual de juros que pode cobrar? Doutora Luiz? Emprestar pode, não deve. É muito risco. Mas, de qualquer maneira, o particular pode emprestar dinheiro a juros, só que o percentual previsto no nosso Código Civil é 1% ao mês. Isso para os bancos não vale. O banco pode cobrar 10% do cheque forte, 5% do empréstimo bancário, e o coitado do particular é 1% sob pena de ser taxado como agiota. Então, ainda... o percentual, na minha opinião, é ínfimo, 1%, e ele ainda corre um risco muito grande de não receber o seu valor emprestado. Então, eu diria... Perde o dinheiro e o amigo, às vezes. O dinheiro, amigo, e às vezes ainda tem uma incomodação, né? Exatamente, respondendo um processo criminal por agiotagem. por agiotagem. Vamos ver. Telespectador não identificado pergunta como... Deixa eu ver, peraí comigo. Telespectador não identificado pergunta como deve proceder quando o inquilino não paga os aluguéis do imóvel alugado.
Está meio respondido já na pergunta Na anterior. pergunta Não, é um anterior, né? pouquinho diferente, porque lá era uma locação comercial. Aqui, Aqui ele não diz diz aqui que pode é, ser né? comercial. Residencial. Não, essa aqui é uma questão muito simples. Ele tem que entrar com a ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis, ou seja, ele despeja o inquilino e no mesmo processo ele obtém um reconhecimento de um título executivo, que é o reconhecimento da dívida. E depois então ele faz apenas a fase de cumprimento de sentença. Sim. Então, despeja e já obtém um título executivo em relação à dívida dos aluguéis, desde a data que o inquilino deixou de pagar até a data em que ele efetivamente desocupou o imóvel. Aluguéis Ok. e os estragos também provocados, se o inquilino danificou o imóvel, ele pode Não, mas isso cobrar na mesma ação. não, a mesma ação não, porque o dano só vai ser comprovado depois de ser despejado. Então eu não posso Antecipar, antever na ação de despejo que ele vai deixar o imóvel deteriorado. Aí isso tem que ser de uma outra ação Sim. apenas com esse objetivo. Outra bem rapidinho. Telespectador não identificado pergunta se o crédito trabalhista continua privilegiado em relação aos demais. Sim, o crédito trabalhista é o primeiro crédito a ser pago em relação a empresas que têm a sua falência decretada, por se tratar de verba alimentícia. Então, é o primeiro na linha geral dos pagamentos a serem feitos. Não sobrepõe a qualquer outro tipo de crédito que um terceiro venha a ter. Agora houve uma pequena modificação do Luiz Fernando no CPC, se não me falha a memória, artigo 85, eu acho, do CPC, que equipara os honorários advogatícios ao crédito trabalhista. Por também ser verba alimentar, né? Sim, é claro. Então é que antes o crédito trabalhista era exclusivo. Ele tinha privilégio em relação ao crédito fiscal, em relação a honorários, em relação a tudo. Então agora hoje ele está em posição idêntica à dos honorários advogatícios, porque como o doutor Luciano disse, também é uma natureza verba, alimentar. sim, Ou seja, nós advogados dependemos dos nossos honorários, né? Sem ele nós morremos de fome. Sim. Vamos ver. Telespectador não identificado pergunta qual foi a modificação do CPC atual em relação à cobrança de cotas de condomínio em atraso. A modificação do CPC se deu da seguinte forma, é que atualmente assim, as cotas de condomínio elas já servem como um título executivo extrajudicial, então não há necessidade de entrar com uma ação de cobrança para ao final da ação então executar a sentença. Então agora ela já serve como um título executivo e é uma ação bem mais rápida para se executar. Essa modificação contribui muito com a celeridade processual, né? Eu tinha que obter o título executivo judicial, depois fazer a execução. Agora já se ingressa diretamente com a ação de execução e a gente sabe que a execução já é possível, inclusive, arresto, penhora do imóvel, inclusive o próprio imóvel. O próprio imóvel facilitou então, bastante o condomínio. Eu acho que foi de bom ouvir. Eu acho que facilitou tanto o condomínio quanto o próprio devedor. Né? Porque às vezes o devedor se prevalecia daquela situação, isso vai demorar muito tempo. Agora a ação ela tramita de forma muito mais rápida. E muitos anos essas ações de cobrança, né? não é? Tinha ações que duravam anos. Não, e tanto é que essas ações que duram muitos anos, via de regra, o dono do imóvel acaba perdendo o imóvel pelas cotas de condomínio. Eu diria o seguinte, se uma pessoa ficar 10 anos tramitando o processo sem pagar a cota de condomínio, se ele não pôde pagar as cotas na época própria, dificilmente ele vai ter como pagar. Uma correção ainda, Exatamente. não tem como pagar. Tudo de uma vez só. E aí o imóvel vai a leilão por 50% do valor, 60%, ele vai perder o imóvel em função das cotas de condomínio. Por isso que eu sempre digo, o condomínio, IPTU, essas coisas, tem que ser pago com prioridade, né? Sim, até porque o próprio imóvel... Garante a dívida, garante. E ainda hoje até também houve uma modificação recentemente na legislação, que para fazer a venda de um imóvel, tu tem que obter a declaração de quitação das cotas do condomínio. Né? Tu até pode dispensar, mas aí tu assume o ônus do débito anterior. Perfeito, mas olha... Dá mais uma? Acho que tá mais vamos de perguntinha. O telespectador não identificado informa que um amigo entrou com uma ação judicial e ganhou a causa. Entretanto, sendo seu caso idêntico, acabou perdendo a causa no Tribunal de Justiça. Pergunta se é possível 2 casos, casos idênticos, serem julgados de forma diferente.
É impossível, não deveria ser, né? Porque o judiciário deveria tratar situações idênticas também de forma idêntica. Não tem sentido o fulano que tem um direito de uma forma ser preterido em relação ao outro, né? Isso, inclusive, na minha opinião, contraria o princípio da isonomia. Ou seja, um cidadão foi tratado de uma forma no processo e o outro tratado de forma diversa, né? Eu acho que é o artigo 5º da Constituição que protege, garante o direito da isonomia. Mas isso muitas vezes ocorre. Por que isso ocorre? Porque muitas vezes quem dão as sentenças nos tribunais, quem faz os votos, são os estagiários. E a gente sabe que isso ocorre. Às vezes até sentença de primeiro grau também são os assessores, etc. e tal, porque, infelizmente, o nosso Poder Judiciário, nosso juiz, os desembargadores, estão assoberbados de tanto trabalho que acabam delegando essas tarefas ao assessor ou estagiário. E dão apenas uma conferida assim por alto, e muito por isso ocorrem situações injustas. Alguém tem um direito, ganha, e o outro que tem o mesmo direito acaba perdendo. Então, eu acho... Isso ocorre muito, né? Tem muito inocente preso e tem muito culpado na rua. Isso falando na esfera criminal. E no civil, então... Só para concluir, eu tive um colega que uma vez entrou com 7 ações iguais desses. Ele ganhou 6 e uma perdeu. Aí eles falam, como é que eu vou explicar para esse que perdeu que os outros 6 ganharam e ele não? Se a situação era iguais. Isso são coisas do nosso Poder Judiciário. Bem, pessoal, está terminando o nosso horário. Agradeço a presença do doutor Luiz Fernando, a doutora Ângela Beatriz e a doutora Márcia, e agradecendo também a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu me despeço junto com a minha bancada, dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguardem até o próximo programa. Falar do Brasil sem ouvir o sertão é como estar cego em pleno clarão. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca. Esse gigante em movimento